Então, nós estamos com os estudos, né, do segundo capítulo do livro, que é o diz respeito às abordagens hermenêuticas. E nós trabalhamos duas abordagens que foram as abordagens da intenção, da única a intenção autoral e a abordagem também relacionada com os reformados, que é a abordagem idealista e canônica. Lembrando aos irmãos que neste capítulo das abordagens hermenêuticas, nós estamos tratando com a hermenêutica intrabíblica ou intratestamentos, abordagem intrabíblica ou intratestamentos, porque trabalha com a interpretação que os autores neotestamentários fizeram das profecias do Antigo Testamento, né? Então, essas abordagens são importantes para nós compreendermos a profecia em si, o seu significado, e os subsignificados que são trazidos tanto pelo autor da profecia, o autor humano, lá do Antigo Testamento, quanto também as significâncias ou implicações ou subsignificados ou referentes que são trazidos pelo escritor do Novo Testamento, que é autor também da Palavra de Deus, mas que este autor da Palavra de Deus, esse escritor, sendo Paulo, Pedro, João, Mateus, Judas, Tiago, Marcos e Lucas, ou outro escritor que tenha escrito a carta aos Hebreus, que não sejam esses, eles também deram a sua contribuição como leitores do Antigo Testamento e apresentaram a hermenêutica, vamos dizer assim, a hermenêutica dos textos. O Senhor Jesus também e outros que não escreveram, como Estevão, Filipe, entre outros, que deram alguma contribuição de análise do texto lá do Antigo Testamento. Queria dizer ao irmão Klaus que ele fez uma pergunta sobre o texto de Malaquias e a interpretação idealista, se havia algum link com um significado lá pelo escritor. Eu quero dizer que foi a expressão anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor é utilizado ali para Elias, e o profeta Isaías também fala que ele é a voz do que clama no deserto. Que esse Elias, ele iria converter o coração dos pais aos filhos, né? E lá há uma referência também a João Batista, mas que também a gente pode pensar no autor Malaquias, porque o próprio nome Malaquias, Malak, no hebraico, é anjo, e Ias é Senhor, né? Abreviação de Jeová, né? Então, ele também aparece como o anjo do Senhor. E como também Ageu também se intitula anjo do Senhor. É bom, Ezequiel se intitula filho do homem, né? E depois em Daniel, filho do homem é Jesus Cristo. Mas, no geral, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, é uma teofania. Então, o anjo do Senhor é o Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado. Então, só isso para, abrindo parênteses aí, fechando em relação à pergunta do irmão Klaus. Depois, se ele tiver alguma dúvida, ele pode, no final,
abranger. Então, eu quero que Márcio coloque para nós a terceira abordagem, né? Vamos passar um pouco aí, porque já tocamos nesses assuntos, da abordagem da autoria única para a abordagem idealista ou canônica, e agora nós chegamos na terceira abordagem, que é interessante também. Nós temos 6 abordagens no capítulo, e esta abordagem aí é a abordagem, vamos mais à frente, Márcio, a terceira, e isso é a abordagem judaica. Então, esse tipo de abordagem, uma abordagem rabínica, ela é defendida por Elis, Richard Longenecker e Graham Osborne. Inclusive, tem um livro dele aí na tela, que é A Espiral Hermenêutica. Então, esses escritores, eles trazem à tona a ideia do segundo templo, de 167 a.C. até o ano 70, nós temos esse segundo templo que ele foi construído por Neemias, Esdras, com a cooperação dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, período pós-exílico, quando Neemias conseguiu, junto com Esdras, reconstruir o templo, e com o sumo sacerdote Josué e também Zorobabel. E esse templo ele vem para a época de Cristo, né? Porque o Herodes o Grande, ele dá uma repaginada nesse templo, a ponto de ficar bem parecido com o templo de Salomão, que foi o primeiro templo. E então, nesse íntere aí, do segundo templo, nós temos os rabinos interpretando as escrituras. E aí nós temos esses autores defendendo que os apóstolos usaram técnicas judaicas rabínicas de interpretação em seu uso do Antigo Testamento. Então, a abordagem aí, ela perpassa por uma ênfase na cristologia, né? Então, eles, à semelhança dos reformados, eles tomam como base a exegese cristológica. Então, quer interpretar o Antigo Testamento a partir de Cristo, né? A partir do Messias, vamos colocar assim. Então, nós temos o grupo de rabinos que estava lá dentro do contexto do templo, e eles traziam uma técnica chamada de midrash, ou midrashim no plural. E essa técnica midrash, ela pode alegorizar os textos, pode espiritualizar os textos, porque ela dá uma ressignificada no texto, né? Vamos dizer assim. Então, os que defendem uma interpretação midrástica, eles trabalham com textos do Antigo Testamento que são utilizados para trazer a realidade, o hoje, né? A ideia de que a interpretação, o texto, ele está lá para que haja uma aplicação no presente. Então, uma ressignificação desse texto, uma ressignificação desse texto. Então, quem usa o Midrash usaria um encadeamento de textos para, a partir desse encadeamento, tocar lá no texto e dizer, é isso. Então, o F.F. Bruce, ele faz uma comparação entre o Pesher e o Midrash. Que vocês estão vendo aí, o Pesher seria a contemporização do texto. Então, assim, o F.F. Bruce vai dizer, no caso do Midrash, é aquilo
aquilo é isto, aquilo é isto. No caso do Pescher, isto é aquilo. Vamos dizer que o aquilo seja o texto, né? Mas, assim, o Midrash vai do texto para a realidade. E o Pescher vai da realidade para o texto. Então, seria isto é aquilo e aquilo é isto. Essa seria a base. Então, o Pescher, ele é desenvolvido por uma comunidade que os irmãos que acompanham até as questões arqueológicas, nós temos uma comunidade de Qumran. Então, a partir do início de 1947, foram descobertos alguns manuscritos no norte do Mar Morto. Então, havia essa ideia da comunidade que os estudiosos dessa comunidade, eles se dividem quanto à identificação, à identidade dessa comunidade. Se ela era, se eram os essênios, se eram os fariseus, ou se eram os saduceus. Um grupo de judeus que abandonaram a cidade de Jerusalém, saíram de Jerusalém e foram para as ilhas de Cunã. E lá eles começaram a copiar as escrituras, a trazer outros dados sobre... para eles eram os messiânicos, eles eram o verdadeiro Israel. E aí, eles sabendo, percebendo que a ideia era que o templo estava profanado, os sacerdotes eram infiéis, e eles eram os verdadeiros israelitas que estavam ali para preservar a palavra de Deus, e aí eles trabalhavam com a ideia de mistério e interpretação. Mistério e interpretação. O mistério é o Ras e a interpretação é o Pesher. Então, o Ras seria o quê? Eles trabalham Naum, eles trabalham Abacuque, e aí eles vão trazendo tudo aquilo para atacar o Império Romano. Então, ao invés das profecias relacionadas com Babilônia, relacionadas com a Assíria, eles tinham assim uma visão de uns censos ocultos, como que havia um mistério ali e as profecias poderiam se aplicar à derrocada do Império Romano, que eles esperavam que ocorresse essa derrocada. Então, os zelotes no tempo de Cristo também pensavam assim, que o Messias viria para derrubar o Império Romano e implantar o seu reino. Na realidade, isso não se concretizou, né? Jesus não implantou o seu reino messiânico aqui na primeira vinda. Ele fundou, foi a igreja. Ele fundou, foi a igreja, e o reino foi adiado para um futuro após a 70ª semana de Daniel. Então, o Ras Pesher seria a ideia de que há um mistério específico lá, para além de uma leitura superficial, há um mistério específico, e esse mistério específico, o Ras, só poderia ser interpretado, bem interpretado, aí é o Pesher, pelo ministro da Justiça da comunidade de Qumran. Então, o ministro da Justiça desses essênios, o pastor Augusto Nicodemos, ele acha que eram fariseus. Aí há uma ideia lá tem uma nomenclatura, terapeutas, essênios. Então, essa questão aí, ela é bem delineada para avaliar esse tipo de interpretação. Então, a gente faz essa linha histórica para dizer que esses mentores, o Ellis, o Longenecker e o Osborne, e até o F.F. Bruce, mas o Grant Osborne e o F.F. Bruce mistura aí a idealista com essa visão de abordagem judaica, dizer assim, eles dizem que o Senhor Jesus Cristo usou
as técnicas rabínicas, ele era um rabi, ele era um rabino, ele usou as técnicas rabínicas para interpretar. Pedro também usou em Atos 2. Mateus usou em Mateus 2, aí o irmão Daniel já trouxe até algumas coisas. Então, assim, quando pegar um texto que a gente pode pensar lá em Mateus 2, a gente tem a interpretação rabínica aparecendo, quando o Herodes foi questionado pelos magos do Oriente, e então Herodes mandou chamar os escribas, e os escribas vieram com as suas técnicas rabínicas para informar que Miqueias 5:2 é aquilo, né? É o texto, é o aquilo. Miqueias 5:2 tem a ver com o nascimento de Jesus Cristo em Belém, Belém da Judéia. Então, onde é que vai nascer o menino? Em Belém, porque está escrito em Miqueias 5:2. Então, isto é aquilo. Então, isto aqui é aquilo. E lá o irmão Daniel traz a questão de Jeremias 31:15, que traz o evento lá do morticínio de pessoas, em que Raquel está chorando e lamentando as mortes dos seus filhos. E não era Raquel em si, mas a ideia aí é Raquel é a esposa de Jacó, então é a mãe, é a matriarca de Israel, chorando os seus filhos. Aí, segundo esses escritores, o Mateus usou a técnica ou sistema Pesher. Ele pegou lá e colocou a profecia e disse que o morticínio das crianças de 2 anos para baixo tem a ver com o texto de Jeremias 31:15. Então, isto que é a realidade presente, por isso a questão da ressignificação do texto no Midrash e a contemporização do texto no Pesher. Então, isto é aquilo. Este evento aqui das mortes das crianças, Mateus está dizendo, isto é aquilo que está lá em Jeremias 31, versículo 15. E aí, também no texto, nós temos a colocação de Oséias 11:1. Oséias 11:1 está lá, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Então, Mateus pega lá digamos, o exílio de Jesus, porque nesse ínterim das mortes das crianças, José e Maria levaram Jesus para o Egito, e quando Herodes o Grande morreu, depois da morte de Herodes o Grande, Jesus Cristo volta do Egito para Nazaré, ele volta para a terra prometida, vamos dizer assim. Então, a técnica Pesher vai dizer isto, a vinda de Jesus do Egito para cá, é aquilo que está em Oséias capítulo 11, versículo 1. É claro que nós que não acreditamos que Jesus, e tampouco o Mateus e Marcos e Pedro João utilizaram essas técnicas rabínicas para interpretar, nós não vamos nessa direção. Então, nós acreditamos que lá Oséias o significado é aquele mesmo, Deus ama seu filho e traz do Egito, o filho ali é Israel, uma primeira significância, a nação, e o contexto aborda essa questão, e o texto, já agora aplicado em Mateus 2, de 13 a 15, por Mateus,
já é uma segunda significância aplicada ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que é Israel também. E Israel, e quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei meu filho. Então, essas questões das técnicas rabínicas vai também para o Midrash, que tem duas partes, né? O Halakhico e o Agadash. Então, o Midrash, eles dizem que aí já foi Paulo que usou o Midrash, e que foi o escritor de Hebreus também usou o Midrash. Quando eles vão trabalhar o Midrash, eles vão trabalhar uma questão mais profunda em relação ao Pesher. O Pesher tem, é claro, o Ras, que é o mistério, e o Pesher, que é a interpretação, o que eles levam para o ministro da Justiça fazer essa interpretação. E aí diz, não, Jesus também utilizou, Pedro utilizou, Mateus utilizou, mas para o lado de cá, Paulo utilizou o Midrash, que seria o encadear de textos, quando você pega, por exemplo, Romanos 3, aí você pega Romanos 3, quando Paulo vai pegar lá vários textos do Antigo Testamento, textos de Salmo, textos de Isaías, ele encadeia lá, e quando ele chega no 19 e 20, ele pega o aquilo seria o encadeamento dos textos, e ele diz, esse encadeamento de texto, Paulo pega para poder dar uma conclusiva com os versículos 19 e 20, para mostrar a questão da justificação pela fé, que abrange, e aí ele vai dizer lá, não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, todos se desviaram, se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então ele encadeou textos, e nesse encadeamento ele aplicou o Midrash, porque ele diz, Paulo era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era discípulo, por sua vez, de Hilel. Temos o Rabino Hilel, o Rabino Shammai, e Hilel trabalha essa questão midrástica. Então, ele diz, Paulo vai utilizar o midrash, isso não somente em Romanos capítulo 3, ele vai usar também em Romanos 9, 10 e 11, encadeando textos para falar da rejeição de Israel e da admissão de Israel. Depois ele também usa 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 4, com alegoria, segundo eles, né, dizendo, porque Paulo diz que traz os textos do Antigo Testamento para falar de Moisés atravessando o Mar Vermelho, da pedra que foi ferida, e a pedra era Cristo. Depois vai para Gálatas 4, ele traz uma alegoria entre Sara e Agar. Então diz, Paulo está usando as técnicas rabínicas, midrásticas, e o escritor de Hebreus também, ele trabalha no capítulo 10, ele trabalha no capítulo 5, ele trabalha em outros textos, encadeamentos, coletâneas de textos para dar uma conclusiva. Então, aí eles vão dizendo que os escritores do Novo Testamento, então é uma visão lectocêntrica, porque se concentra neles enquanto leitores, eles não consideram tanto o contexto, o significado original, o significado do texto lá e as significâncias para quem profetizou, mas ele vai e pega o leitor do Novo Testamento e diz, a coisa está concentrada no agora, então a gente está trazendo para a contemporaneidade, para o tempo lá do apóstolo, e o apóstolo foi lá e desenvolveu essas técnicas que já funcionavam na época de Jesus, e Jesus utilizou essas técnicas rabínicas, e os outros intérpretes, como o irmão Klaus trouxe aqui, um intérprete da lei, e Jesus dizendo, como interpretas? Então, eles, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles examinavam as escrituras, né? João 5, versículo 39, Jesus não está mandando examinar. Às vezes tem pregador que pega e diz, Jesus mandou examinar. Não, lá não está no imperativo, né? Lá está no modo indicativo, não no modo imperativo. Ele está afirmando que eles examinaram. Ele diz, examinais as escrituras, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna. Isso é bom, mas ele não está dizendo examinem, ele está dizendo, vocês examinam, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Qual é o problema de vocês? Verso 40. Não quereis vir a mim para terdes vida. Então, nessa conjuntura, é muito complicado as pessoas pegarem, como esses mentores aí, eles pegarem as técnicas rabínicas e dizer que Jesus utilizou, que Paulo utilizou, que Pedro utilizou, quando a gente tem dificuldades nisto.
O Nicodemos, nesse livro aqui, A Bíblia e seus Intérpretes, ele fala sobre a paralelomania. Então, esses paralelos, essa paralelomania é a questão de você, primeiro, você não tem algo definido, concreto. O Midrash tinha seus problemas, o Pesher tinha seus problemas, o mestre de justiça é que era lá o intérprete. E dentro da comunidade de Qumran, eles não tinham a mesma visão dos crentes do Novo Testamento, dos apóstolos. Eles não tinham, por exemplo, como inserir, eles não aceitavam essa inserção, gentios e judeus na igreja. Eles não tinham essa, eles criam que eles eram Israel, que já ia receber e usufruir das bênçãos de Deus, como se Jesus já viesse implementar o seu reino, e eles iriam usufruir, Deus e o templo ia ser destruído, tudo ia acontecer ali, mas eles iriam sair bem, mas não aconteceu. A comunidade foi varrida, e em 47 começou, claro, deixou muita coisa boa, deixou escritos, deixou manuscritos, os manuscritos do Mar Morto são dessa comunidade essênica, ou esses fariseus, não sei qual é a identidade deles, mas é perigoso, porque você não tem algo definido. É filo, é a literatura apocalíptica, são os essênios, você não tem algo definido, então fica meio complicado querer insinuar que Jesus e que os apóstolos e esses intérpretes do Novo Testamento, falando não como nós, que interpretamos de fora, eles de dentro, porque eles é que estão lá citando os textos, interpretando os textos. Paulo, Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus. Então, nós não acreditamos nessa visão, porque ela, primeiro, ela traz muitas alegorias, ela traz muitas espiritualizações de textos, e essa visão lectocêntrica é complicada quando você descarta o significado original e traz uma significância para atender ao seu momento. E aí é que é perigoso. É perigoso. Eu sei que às vezes os irmãos têm postado, às vezes, elementos, fatos, e muitos pensam, são sinais já da vinda de Cristo, né? Mas é muito complicado a gente pensar já nisso, claro, a gente pode ter a montagem do cenário, mas é muito complicado a gente, apareceu a Covid-19, é sinal da vinda de Cristo, apareceu a peste negra, é sinal da vinda de Cristo, apareceu o SARS-CoV, é sinal da vinda de Cristo. Então, alguns já dizendo até que os cavaleiros do Apocalipse já estão aí, que a marca da besta já está sendo implantada, quando a gente nota que tem uma lógica desencadeadora disso. A gente está esperando, não é sinais, nós estamos esperando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo fala, escrevendo a Tito. Eu quero que o Márcio passe para um outro, eu sei que você está com a mão levantada, mas vamos só fechar a parte dessa abordagem para ficar melhor para os irmãos indagarem. Passa para mais um slide aí, Márcio. Então, tem o versículo, tem essa questão, né, o versículo colocado, e tem a interpretação de Mateus. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito, chamei o meu filho. Então, fica muito melhor a gente visualizar essa interpretação de Mateus no âmbito de um significado, com as suas significâncias, do que a gente dizer que isto é aquilo, mas num tom de um mistério que é revelado pelo Pesher, que é a interpretação vinda da comunidade de Qumran. Pode passar, Márcio. Então, o Tiago Abdala, ele faz essas avaliações, ele fez a dissertação de mestrado, ele traz essas abordagens, e aí ele diz, né, que traz o que o F.F. Bruce fala, né, do isto é aquilo, que é o Pesher, e o aquilo é isso,
que é o Midrash. Então, é dentro desse contexto, mas ele chega à conclusão que o método exagera na questão dessas técnicas interpretativas de apóstolos e rabis judeus. Então, é muito perigoso. Eu acho que essa abordagem ela não se sustenta devido aos seus exageros, aos seus paralelismos exagerados, e que vai limitar os apóstolos, Jesus e os intérpretes que estão na Bíblia do Novo, do Antigo Testamento, pelo Novo, dizer que eles estavam restritos a uma técnica rabínica ou uma técnica judaica pelos escribas, pelos intérpretes da lei, pelos intérpretes vamos colocar assim, do Talmud, da Torá, as questões da Mishnah, Talmud, Torá, as questões hebraicas, as questões judaicas de interpretação do Antigo Testamento. Então, a gente não anda por esse caminho, mas eu tinha que trazer essa abordagem para que os irmãos conhecessem, e ela é lectocêntrica, como também a idealista ou reformada é lectocêntrica. Agora, a de Stuart e Walter Kaiser, que é a única intenção autoral, ela não é lectocêntrica, porque ela diz que o apóstolo sabia do sentido, sabia das significâncias de tudo. Aí ele só não sabia o quando e o como, a questão cronológica e metodológica lá na primeira. A segunda já diz que o sentido é desempacotado lá na frente, então o autor humano não entende. Ele dá a profecia, mas ele não entende o sentido. Quem vai dar o sentido é o autor do Novo Testamento, os autores humanos do Novo Testamento. Então, essa também é lectocêntrica, é centrada no leitor e não no texto em si. Então, é uma visão, a judaica, essa terceira, é uma visão que se concentra muito não no texto, mas na sua realidade, para tentar pegar o texto e adequar à realidade. Então, esse aquilo do Pescher que está aí é o texto. O isto é a interpretação. E esse aquilo do Midrash também é o texto. E o isso é a interpretação. Só que um vem aqui, para o texto, encadeia grupos de texto e diz: isso, aquilo é isso, a conclusão. E o Pescher é: isto que está acontecendo agora é aquilo. Então, aquilo vai ser sempre o texto, e o isto ou isso é a interpretação, seja ela Pescher ou seja ela Midrashim ou Midrash, que os rabinos utilizaram. Finalizo aqui, irmão Elias, e vamos ouvir agora, porque a próxima já vai ser a sensus pleno, a inspiração sensus pleno, que vai ficar para outra. Como eu disse a Márcio, a gente vai utilizando uma por estudo. Então, a primeira mão é a do Márcio, depois a segunda eu confesso que não sei a ordem que foi primeiro, se foi o primo ou o pastor Rafael. Então, depois a gente vê. Márcio, sua pergunta. Ok, eu não sei vocês, eu tinha lido o capítulo sem olhar os slides, e eu tinha feito um monte de anotação. E as anotações, enquanto o pastor falava, elas aumentaram, né? Então, me perdoe a ignorância, mas eu quero usar da liberdade para fazer essas questões. Pelo que eu entendi, pastor Evaldo, a gente está falando aqui sobre metodologia e técnicas. Então, eu não tive a semana passada, então não pude perguntar de lá, vou perguntar de agora sobre essas técnicas judaicas. Enquanto o irmão falava aí, eu fiquei imaginando que elas foram usadas realmente tanto por Jesus quanto pelos apóstolos. Não importa se isso é aquilo ou aquilo é isso, Mateus utilizou, Jesus utilizou, né? Quando ele lê Isaías, ele lê até um pedacinho e fala: ó, isso aqui se cumpriu. Então ele está falando: ó, aquilo lá é isso aqui que está acontecendo. Então eu não consegui enxergar
onde há um problema na utilização de uma metodologia rabínica pelo Rabi, Master, Messias, que foi Jesus, e também pelos apóstolos. Eu não consigo entender, ou não consegui entender onde há problema na utilização de uma metodologia. Essa é a primeira questão. Outra coisa que o senhor falou agora foi sobre o método disruptivo ou de interrupção da interpretação do Antigo Testamento. A gente já falou algumas vezes aqui sobre o processo de continuidade, e o meu entendimento, por enquanto, permanece o mesmo, que é tudo que aconteceu no Velho Testamento, desde do momento após o pecado, aponta para Jesus. A solução é Jesus. Então, ela pode ter múltiplas interpretações, ela pode ser apenas um exemplo, sei lá, do profeta que casou com a prostituta, do Sansão que tinha força e perdeu, e tudo isso vai apontando para alguma características do futuro. Paulo usou um monte de figura de linguagem de acordo com o público que ele estava, então eu entendo que ele usou essas metodologias. Para o grego, ele falou sobre esporte, sobre filosofia. Para o romano, ele falou sobre esporte. Ele foi falando e utilizando exemplos de acordo com o público que ele tinha. E, assim, outra coisa que o senhor falou, que o método pode limitar a interpretação. Como que isso pode acontecer? Eu realmente não entendi. Assim, qual é o perigo dessa interpretação para estas pessoas? Para nós, eu entendo. Eu pegar um texto, né? Sei lá, eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. E falar assim, quem está falando isso aqui é Jesus para o momento tal, aquilo. Se não está claro no texto, eu interpretar, eu entendo que pode ter algum tipo de problema. Mas, para esses autores, eu não entendi até agora qual o problema da utilização de esse ou qualquer outro método. Existe algum problema quando a gente está fazendo essa leitura? Veja, a questão desse tipo de interpretação é que ele força o texto a vir para uma realidade que ele quer aplicar a si. Exemplo, a comunidade Qurã, quando ela diz que isto é aquilo, ela está trazendo uma realidade presente para o texto lá que o autor, para a profecia que o autor trouxe, e aí ela começa a alegorizar, usar alegorese, porque ela vai dizer, só o mestre de justiça é que pode dar a interpretação àquele mistério. Então, quando ela pega Abacuque e diz que o texto de Abacuque estava fazendo relação com a realidade do Império Romano, ela está utilizando de um tipo de expediente que não condiz com a realidade do texto, porque ela está primeiro desconsiderando o significado do texto. E ela está desconsiderando aquele grupo, aquele cenário, aquele grupo de lá, e a leitura que aquele grupo teve do evento. Exemplo, Oséias 11, versículo 1. Oséias 11, versículo 1, e o contexto de Oséias para dizer isto é aquilo. É um pouco perigoso eles dizerem que... Eu falo os mentores, não estou falando... Pastor, me perdoe, quem é essa comunidade Qurã? Eu não faço ideia de quem seja. Juro, A comunidade Qurã, houve as descobertas do Mar Morto, sim, dos textos lá em Qurã, na ilha de Qurã. Então, essa comunidade Qurã, até eles diziam que João Batista e Jesus faziam parte da comunidade, porque essa comunidade ela está ali entre 100 a.C. a 150 depois de Cristo. Então, eles sustentam que Jesus fazia parte dessa comunidade, entendeu? Mas isso tudo é história, arqueologia e não dos textos bíblicos, exatamente, a gente está falando. Não, é arqueologia, é a questão diacrônica para análise
do pensamento e da interpretação rabínica para a época de Jesus Cristo, dizendo que Jesus utilizou essas técnicas, está entendendo? As técnicas que eles utilizavam, inclusive na visão deles, eles tinham uma visão de 3 Messias, um Messias arônico, um Messias davídico e um outro Messias que era escatológico. Então, esse grupo que tem essas crenças, e o Midrash já vinha com espiritualizações de passagem, dizer que Jesus utilizou essas técnicas para a interpretação bíblica, ou que Paulo, ou que Pedro, ou que João, qualquer um desses apóstolos e intérpretes da Bíblia utilizaram essas técnicas, o paralelo, tanto com o Midrash quanto com o Pesher, é um paralelo exagerado que eles fazem, o Longenecker, o Grant Osborne e o Ellis. Eles pegam essas questões e dizem, essas técnicas utilizadas, elas são também utilizadas por Cristo. As técnicas que o grupo de Qumran e os rabinos usavam mais o Midrash. Então, que Jesus Cristo usou o Midrash para interpretar o Antigo Testamento. Só que quando a gente vai analisar Jesus Cristo fazendo avaliações de textos do Antigo Testamento, onde ele traz as aplicações, a gente vê que não é bem assim. Essas técnicas elas não se sustentam bem ali. Por quê? Porque a gente vê ele puxando cumprimentos, sim, sem problema. Exemplo, já dei aqui, volto a repetir, Salmo 41, versículo 9. Então, quando ele diz, aquele que come no meu prato, né, que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar e puxa a escritura, ele não está usando uma interpretação rabínica dos rabinos judaicos. Ele está trazendo uma significância de um significado, que é uma pessoa próxima ao rei vai o trair. E essa pessoa próxima ao rei foi Aitofel, traiu o Davi. Jesus pega não o significado, ele não pega, não, isto é aquilo. Não, ele vai dizer, ele não está dizendo isto é aquilo, ele está dizendo, digamos assim, na ideia, a significância B se aplica aqui a mim. A significância B se aplica a mim, ou seja, Judas se levantou contra mim e me traiu para que se cumprisse a escritura. Ele está trazendo uma significância para um significado único, que era o significado lá, é único, mas ele trouxe a segunda significância, eu digo que é a B, porque a A é Davi, a B é Jesus, a A é Aitofel, a B é Judas. Quando a gente fala dessa questão messiânica, a gente usa cristológica, mas no sentido messiânico, que eles trazem, aplicando ao Messias, eu não estou dizendo que a gente não tem o cumprimento, como eu falei com a irmã Cristina, no Messias das profecias. São 300 profecias para a primeira vinda se cumprindo em Jesus Cristo. Não tem problema, a gente está tranquilo aí. O que a gente está dizendo é que essas técnicas, Márcio, rabínicas, elas é duvidoso que Jesus, nós não estamos dizendo que não era para Jesus usar, a gente está afirmando que é duvidoso você querer trazer um Paulo convertido, que agora não está mais, foi criado aos pés de Gamaliel, mas que agora ele não está encadeando textos para trazer uma conclusiva em cima do Midrash. Ele vai fazer a interpretação dele agora com a experiência de vida que ele tem, e ele vai fazer uma interpretação que, quando a gente chegar no referência plenior, está muito mais identificado no referência plenior do que numa abordagem midrástica ou Pesher, Ras-Pesher, porque a gente não vê o apóstolo Paulo trabalhando um mistério que em cima desse mistério vem uma interpretação desvendando o mistério.
é essa a visão dessas técnicas, entendeu? Ela está mais nessa linha aí, dessas técnicas de que há um ras, há um mistério, e a hermenêutica que vem aí é a chamada Pesher, que é a interpretação do mistério, como se tivessem sensos ocultos na profecia, no autor veterotestamentário, que o Jesus vem e tira o véu desses sensos ocultos, trazendo à tona como o mestre de justiça fazia lá na comunidade, que nem conhece esse mestre de justiça, que iria lá fazer a interpretação do texto, aplicando para a comunidade, egoisticamente aplicando para a comunidade. Porque dizendo, não, isso aqui é para a gente, isso aqui se cumpre na gente. E assim, a gente tem um cumprimento em Cristo, e ele dizendo, quando ele se levantou lá em Nazaré, no capítulo 4, ele leu o capítulo 61 de Isaías, ele diz, hoje se cumpriu essa escritura. Está entendendo? Mas hoje se cumpriu essa escritura como? Aí vem a questão do significado lá. Nós temos o servo de Jeová, tendo o Espírito descendo sobre ele, ou ungindo, para ele evangelizar os pobres, para ele dar visão aos cegos, para ele anunciar o ano aceitável do Senhor. E dá paradazinha ali, porque ele sabe que tem uma outra significância. O ano da vingança do nosso Deus. Aí ele faz o quê? Para em Lucas 4 e não vai mais à frente, porque se ele fosse mais à frente e lesse o versículo ano da vingança do nosso Deus, ele estaria mentindo se ele dissesse, hoje se cumpriu essa escritura, porque não se cumpriu. O ano da vingança ainda é para o futuro. Então, tem uma primeira significância para um contexto de ministério dele na Terra de 3 anos e meio, e tem uma segunda significância, que é para ele vir exercer a vingança sobre os reis da Terra. Pastor, só para concluir, eu estou entendendo que a gente está falando de metodologia e de muito aqui de gramática ou posicionamentos e técnicas. Aí, enquanto o senhor falava agora, me ocorreu uma série de pensamentos, por exemplo, sobre o nosso costume hoje do dia a dia. Hoje a gente lê o Sermão do Monte, por exemplo, e fala, olha, isto é aquilo. Ou a gente traz a nossa realidade, a interpretação de muitos textos que em todas as mensagens que os pastores colocam aí, dão 3 passos, dão 3 motivos, fazem uma interpretação. Então, como metodologia, eu acho que se é aplicado isso normalmente, né? Eu só não consigo entender, pode não ser o único método, mas eu não consigo enxergar um problema nenhum em Jesus ter utilizado, ou Paulo, que era mestre também, ter utilizado essas técnicas, né? Pode haver um exagero vinculado à comunidade dos Escher? Concordo, pode haver, porque tem uma coisa que para mim está fora da Bíblia e da questão no geral de interpretação, que eles aplicavam para a comunidade deles e puxavam alguma coisa. Mas usando ou trazendo à memória aquilo que é feito dentro das nossas igrejas, que é uma aplicação, né, sobre interpretativa, sobre os textos e tudo mais, né, dando embasamento bíblico para essas coisas, a gente usa o isso é aquilo e aquilo é isso quase que todo domingo. Ou eu estou enganado? Eu acho que é só a questão aí, é somente, eu entendo quando você está falando isso e aquilo, mas o isso é aquilo que você fala, não é o isso é aquilo que eles criam, que não é da técnica deles. E aí, é claro, a gente está trabalhando na hermenêutica. Com certeza, são métodos e há um perigo, por isso que é bom a gente abordar o texto, trazer as abordagens, porque trazendo as abordagens, vocês depois vão ver o que é melhor para poder você interpretar as questões escatológicas em si, porque você está trazendo já as questões metodológicas mais gerais, porque aí eu concordo com você. A gente pode sim trazer algo para a nossa realidade, fazer aplicações, sem problema. Mas o perigo é quando você traz isso para as questões da escatologia. E veja que o capítulo são as abordagens das profecias, e não as questões práticas
do dia a dia, que você pode pegar do Sermão da Montanha, você pode pegar de algum outro texto e usar esses métodos, trazendo aplicações ou primárias ou secundárias, mas aí a hermenêutica das profecias, elas têm um caminho, e que um exagero e dizer, não, a gente está fazendo aqui o que Jesus fazia, a gente está fazendo aqui o que os apóstolos faziam. Vai ficar melhor quando a gente seguir para as outras três. Mas foi muito boa aí a colocação. Obrigado, pastor. Desculpa consumir o tempo da galera. Desculpa. Não, está tranquilo. Márcio, aqui você sabe, nós não temos pressa. A sua dúvida pode ser a dúvida de outros também, e eu estou interessado também em aprender aqui. Para com isso. Primo, depois o pastor Rafael. Tá bom. Eu estava só ouvindo aqui. Realmente o assunto ele não é fácil, né? Não é simples. Até eu vejo que o pastor Evaldo tem procurado aí ser o mais simples possível na explanação para que a gente entenda, né? Mas o assunto é difícil. Semana passada, que foi explicado sobre significado e significância, e para mim também foi algo novo, que eu não tinha visto ainda, em todo o meu tempo de vida cristã. De fato, muita coisa para mim foi esclarecida, e esse método realmente é o método que eu vi, né, analisando aí tudo que foi colocado, que tem muita coerência mesmo, né? É o método que eu creio ser um método correto. Agora, até mesmo alguns textos, como o pastor colocou, né, a respeito do versículo de João 5:39, de que muitos pregadores acabam falando do texto aquilo que o texto não está dizendo, né? Então, para mim, realmente, esse método, né, que foi colocado semana passada sobre significado e significância, é uma forma boa de se interpretar, fazer interpretação bíblica. Agora, esse método judaico que foi colocado hoje, eu não sei se realmente eu consegui absorver bem tudo que foi dito, mas quando eu saio de uma análise da minha interpretação para interpretar o que o outro disse, aí eu vou realmente correr um perigo de fazer uma análise incorreta. Por exemplo, eu não sei se eu estou analisando no caminho correto, mas esse método judaico citado pelo Ellis e mais esses outros dois aí, ele não sai do âmbito da análise pessoal para a análise de um terceiro, ou seja, como há uma relação aí, quando ele diz desse método de análise dos escritores, uma relação com a inspiração das escrituras, eu acabo não interferindo nisso, ou seja, entrando nesse campo, inclusive, da própria inspiração das escrituras? Pode acontecer, e é esse o risco, né? Esse é o risco. Então. De você utilizar porque interpretação é muito importante. A interpretação é muito importante. Às vezes a gente está falando até coisas que dá certo. Por exemplo, Salmo 116, versículo 15. A expressão ali, o verbo yakar, no hebraico, é pesar. É pesar. Então, você pegar o texto, preciosa é a morte do Senhor, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Então, nos funerais, muita gente pega esse texto para falar que Deus está recebendo o fulano, que o fulano que para Deus está sendo precioso, está sendo maravilhoso. Não tá. O texto não tem nada a ver com a vida além do túmulo. Não é daqui para cima, é daqui para baixo. É a vida cotidiana desse santo. Então, o texto traz como se fosse um pesar para Deus. Então, custa caro para Deus ver o seu santo morrer. Então, não tem nada a ver com daqui para cima, é daqui para baixo, é o pesar. Então, muitos usam esse texto para falar
e aí usa do funeral como se fosse um texto que o adjetivo preciosa fosse algo como que Deus está recebendo o fulano, que é maravilhoso e que Deus gostou. Não, Deus não gostou do seu santo morrer. Deus não gostou. Ele está com pesar. Então, o texto ali não ensina, na interpretação correta, o texto não ensina algo daqui, da morte para cá. Ele ensina da vida do crente para cá, que Deus ele fica pesaroso em ver seu santo ser ceifado na terra. Está entendendo? Então, não é um texto apropriado para o velório, mas muita gente usa para o velório, numa interpretação. Então, o cuidado com essas questões interpretativas é porque esses grupos aí, de rabinos e de curanistas, eles estavam usando um método que não se sustentava quando você ia avaliar o todo, irmão Almir. Não se sustentava. Então, o método não era correto, vamos colocar assim. Então, Jesus e os apóstolos iam usar esse método do Pesher e do Midrash, se não era um método confiável. Então, há esse problema dessa utilização desses métodos e dizer que Jesus, como que fosse Jesus e os discípulos, eles fossem assim, em rodão, pelo tipo de interpretação, de hermenêutica. Então, os escribas, os fariseus, os estudantes da lei, os doutores da lei faziam essas interpretações. Jesus chega e vai seguindo a mesma interpretação, os apóstolos estão seguindo o mesmo método, ou eles trouxeram algo novo que aí toca também na questão da inspiração, né? E aí a gente está trabalhando métodos. Tem o método dos reformados, tem o método do Kaiser lá e do Stuart, tem o método dos rabinos, vai ter o método da Igreja Católica, que é o próximo, que é o sensus plenior, e tem o método do dispensacionalismo progressivo, que é a hermenêutica complementar, e tem o método referência plena. Eu vou apresentar os métodos, é isso que o capítulo procura fazer. Agora, os irmãos escolhem qual é o método que você acha que é melhor. Então, pastor, porque esse método judaico, eu, enquanto o irmão estava expondo, eu fui vendo que realmente pode haver uma relação, um perigo, como foi colocado, né, de identificar que os autores usaram esse método, ou poderia ter sido outros métodos. Mas aí, realmente, pensar de que houve uma inspiração, né, daquilo que foi escrito das Escrituras. Então, se eu estou usando um método particular, né, ou, sei lá, uma relação vivida numa determinada época para expor, se é a Escritura Sagrada, então eu vou estar realmente correndo o risco de até mesmo comprometer a inspiração do livro sagrado. E olha que eu não trouxe o método mais complicado que tem, que é o histórico crítico, que é esse que é dos liberais e dos neo-ortodoxos, é de Calbart, de Emil Brunner, de Dietrich Bonhoeffer, de Schleiermacher e de outros, né? Então, esse o histórico crítico é que os seminários hoje, os seminários da convenção, com raras exceções, utilizam, os professores utilizam esse tipo de método que é chamado método histórico crítico, que é o método do cumprimento análogo. Esse método eu não trouxe, eu trouxe esse, porque, irmãos, não é fácil a gente tentar entender como é que os apóstolos interpretaram o Antigo Testamento. Não é fácil. Então, tem esses métodos aí para a gente ver. Tá bom, irmão? Ok, muito obrigado. Pastor Evaldo, antes do pastor Rafael e depois do irmão Klaus, eu falo por mim, eu quero saber desse método aí que estão usando aí, isso aí que você falou aí, eu quero que você mostre para nós também. Quero saber o que eles estão usando. Agora, eu cada dia me convenço que eu não sei nada. Eu achava que sabia alguma coisa. Nossa, eu não sei nada. Agora, o pastor me derrubou com esse versículo aí que eu sempre usava. Aí morreu alguém, eu colocava lá, preciosas a morte de seus santos. Já caí da cadeira aqui, pastor. Tá louco, vou ter que assistir essa aula 10 vezes aqui. Pastor Rafael, por favor. Ok.
Ô, irmão Elias, e tem vários outros versículos que eu já ouvi falar aí que é igual esse aí do precioso aí. Para Deus, Pastor, né? pastor, se me permita, eu já 2 vezes aconteceu e esqueci. Pastor Lorival, boa noite, seja bem-vindo. Ele avisou que entraria mais tarde e nesse calor aqui esquecemos de falar boa noite para ele. Boa noite, pastor Lorival, viu? Boa noite, Muito mas eu bom. não queria interromper o estudo, está tão bom, eu já peguei do início. Bom, Tá bom. Pastor Rafael. Ok. Pastor Evaldo, como o senhor citou, né, não é fácil entender como que eles, os apóstolos, né, interpretavam, e até mesmo todos esses sistemas, né, às vezes tem alguma coisinha aqui outra, mas algo que sempre me incomoda é quando tem uma alegorização na interpretação. Não estou falando de linguagem figurativa da Bíblia. Isso é uma coisa diferente de interpretação alegórica, né? Uma vez eu consegui achar um pouco mais de 10 interpretações sobre Ezequiel 47, o rio que sai do trono, os peixes, o rio que vai aumentando. Então tinha interpretação que os peixes eram pessoas e assim por diante. Tudo essas interpretações dentro de sistemas que usavam alegoria. Sistemas que usavam, que eram totalmente literais, eles não conseguiam divergir, porque todos tinham o mesmo pensamento. Mas o senhor falou ali hoje da terceira abordagem e percebe-se facilmente que eles usam, né? Pode usar a alegorização, espiritualizar. A segunda, o senhor também comentou que eles podem cair nesse erro. A primeira abordagem, que é a do... Deixa eu lembrar o nome aqui. A primeira é do... Walter Kaiser e do Douglas Stuart, da única intenção autoral. Eles também podem cair na alegorização? Essa aí ela não pende muito para a alegorização, não. Ela não é nem lectocêntrica. Ela está dizendo assim que nós temos dupla autoria, isso é fato. A gente tem o autor humano e o autor divino. E o que ela quer dizer é que o autor humano ele tinha o conhecimento do sentido, que é o significado, joia. Na maioria das vezes, as profecias, o autor da profecia tinha conhecimento do significado. E ele tinha conhecimento da primeira significância. Mas é muito difícil, porque ele dizia que ele tinha conhecimento de todas as significâncias. Do mesmo jeito que Deus, o autor divino, conhecia o todo, eles conheciam o todo, só que com uma, vamos dizer assim, com uma questão. A questão seria, eles não conheciam quando, nem como a profecia iria se desenvolver. Então, ele não conhecia a cronologia e eles não conheciam o método. É esse o problema. E para nós, eles não tinham, por exemplo, o Salmo 2 tem 3 significâncias, o Salmo 2. A primeira Davi tinha conhecimento, que era tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso se aplica a Davi, proclamarei o decreto, tu és meu filho, hoje te gerei. Na primeira significância, o hoje te gerei é ele estabelecendo o reino davídico. Então, Deus está gerando esse reino a partir desse filho, que é ele. E manda beijar o filho para que não se irrite e tal. Então, essa é a primeira significância. Mas quando você vai para capítulo 4 de Atos, tem a segunda significância, que é aplicada a Jesus sendo morto por Pilatos e Herodes. Os reis da terra se levantam, rompamos as suas ataduras e tal. Então, já vem uma segunda significância. Tem a terceira significância, que é a significância aplicada ao Armagedon.
a vinda de Cristo para implantar o milênio e na batalha com os reis da terra. E ele implanta o milênio. Então, são 3 significâncias. Agora, é fato que em algum momento você não vai ter uma significância. É isso que a irmã Cristina estava trazendo à tona, porque tem determinados textos que o profeta ele não tem a significância. Exemplo, o 7º depois de Adão é Enoque. Ele profetiza lá em Judas, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Isso aí saltou a primeira vinda. Uma profecia dada pelo 7º homem depois de Adão, na linhagem de Enoque, na linhagem de Sete, ele é o 7º depois de Adão. Ele é o 7º. E esse 7º fez uma profecia que agora, 6.000 anos depois, ainda não se cumpriu. Tem a ver com a segunda vinda de Cristo. Agora, fica difícil a gente admitir que Judas, retratando essa profecia de Enoque, que não tem no Antigo Testamento, certamente era do livro de Enoque, um livro apócrifo, mas que vindo para a Escritura é inspirada. Vindo para a Escritura, a profecia foi correta. Então, essa profecia de Enoque, o 7º depois de Adão, é uma profecia que a gente não tem como... É difícil você dizer na significância que Enoque estava falando de Jesus, ciente de que era Jesus, que foi crucificado, que veio, que esteve em Belém, nasceu em Belém, se criou em Nazaré e morreu em Jerusalém, e depois ele virá. Ele tem uma noção de que o Messias virá com milhares de seus santos, mas ele não tem essa noção e não se aplica para ele, para o momento dele. É algo projetado para frente, mas são exceções. Regra geral, ele tem uma implicância. Não, tirar a palavra implicância, uma implicação. E como o Márcio falou, uma aplicação ou um referente ou um subsignificado. Poderíamos dizer lá, então, Gênesis 3,15 encaixaria nessa questão. Que Deus falou lá Deus falando, né? Por inimizade, né? Entre ti e Adão poderia não estar entendendo, nem a Eva, a significância, né? Mas... O autor divino sabe de tudo, né? O autor divino sabe das múltiplas significâncias e do significado. O autor divino sabe. Agora, Eva não sabia, ela que ouviu a profecia de 3,15, a primeira coisa que ela pensou é Caim. Quando ela gerou Caim, ela deu o nome pensando na profecia. Se ela era a única, irmão, pastor, e os irmãos, se ela era a única mulher, e Jesus diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era o proto-evangelho, mas ela não tinha noção, a Eva não tinha noção, ela vai lá, gera o Caim, quando ela gera o Caim, dá o nome de Caim, que quer dizer, alcancei um varão. E ela pensou que Caim, aquele filhozinho, que ela pensou que era o Messias, o que é que acontece? Ele, em vez de esmagar a cabeça da serpente, ele esmagou foi a cabeça de Abel. Foi isso que ele fez, ele esmagou a cabeça de Abel. Então, ela não tinha essa noção que 4.000 anos depois não era ela, que até o Gil Vicente era um mariólogo, era um mariologista. O Gil Vicente é um poeta português e ele pegou Eva, e Eva é 3 letras, né? Eva é a desgraçada. E Maria, quando o anjo aparece, no latim, a saudação, Chairo, que é salve, a saudação é ave. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria. Maria é a ave cheia de graça. E ave é o contrário de Eva, né? É o contrário de Eva. Então, Eva é a desgraçada e Maria é a agraciada. Eva concebeu a morte e Maria concebeu a vida. Então, essa é a questão. Mas não deu para Eva entender, não. Ok. Pastor, vou deixar ali o irmão Klaus também tem algumas perguntas, mas eu ouvindo ali o irmão Márcio, eu lembrei de um livro, não sei se o senhor vai ficar bravo comigo, desse livro aqui. A Igreja
Espera aí. Eu não estou ouvindo os irmãos. A igreja substituiu Israel. Puxa um pouco mais para trás, irmão. Afasta Retrai o mais o livro. livro. Isso, isso. Aí, tá bom. Aí, Opa, tirar desfocou. esse fundo Agora, aqui, né? Deixa eu tirar esse fundo aqui, espera aí. Agora tá. A Aí. igreja sim. substitui Israel. O pastor Evaldo, o senhor está sem o microfone. Não, é uma pergunta. A igreja substituiu Israel? Esse é o Michael Vlach. Ele defende um dispensacionalismo chamado de integrativo. A gente vai estudar isso aí. Ele é um excelente autor. Então, esse livro, ele explica muito bem essa questão da continuidade e descontinuidade. Ele aborda um pouquinho de hermenêutica e ele também fala ali sobre uma abordagem espiritual e uma abordagem da nova criação com respeito à escatologia. Então, eu penso que é um livro também que pode ajudar os irmãos aí em algumas questões. Essas indicações o senhor faz, o irmão Márcio faz. Isso é maravilhoso, hein, irmão Elias? Isso é maravilhoso para o grupo. Eu mesmo não tenho esse livro, eu vou querer comprar também. É muito bom. Sem dúvida nenhuma. Depois, pastor Rafael podia colocar no grupo direitinho o autor, onde a gente pode achar, entendeu, pastor? Coloca lá, porque são assuntos assim maravilhosos. E antes que eu esqueça, pastor Evaldo, depois coloca a explicação desse versículo aí de preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, amanhã ou depois de amanhã, porque o pastor me derrubou e derrubou muita gente aí nessa história. Irmão Klaus, por favor. Depois o Daniel, se te der tempo, Daniel, senão, Daniel, você fica para semana que vem. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Então, pastor Evaldo, eu vou trazer de novo aqui um caso que eu já trabalhei, mas dessa vez vou abordar por outro lado, certo? São dois personagens do Novo Testamento que divergiram na interpretação de uma profecia. E esses dois personagens eu já trouxe aqui antes. Eu coloquei as passagens aí no chat, tá? Eu vou ler aqui uns pedacinhos delas só para contextualizar. Então, a primeira passagem de João 1, 19 e 21. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Aí o João Batista respondeu, não sou. Aí depois, lá em Mateus 11, de 11 a 14, ainda sobre esse assunto, Jesus colocou, e se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. E depois Jesus repete isso lá em Mateus 17, de 10 a 13, vos declaro que Elias já veio, e os discípulos entenderam que falava de João Batista. Então, veja, os dois frequentaram a mesma escola, porque eles eram contemporâneos e tinham só 6 meses de diferença de idade, certo? E os dois eram rabinos, João Batista e Jesus, certo? Então, assim, em termos de escola de interpretação, os dois tinham a mesma, tá? Vamos colocar dessa forma. E eles divergiram, porque João Batista não entendeu que ele era Elias. Então, ele não interpretou, usando as técnicas que provavelmente os dois foram educados, ele não interpretou que ele seria Elias. E Jesus afirmou, ele era Elias. Então, de fato, ele era Elias, o Elias prometido para vir, para abrir os caminhos do Senhor. De fato, ele era, porque Jesus disse que era. Então, assim, eles divergiram. Agora, veja, pastor. Então, primeiro, eu só queria confirmar. O que foi feito para interpretar a profecia do passado, naquele tempo de Jesus, foi o Pesher, não é isso? A técnica usada aqui que a gente poderia aplicar seria o Pesher, dizer que isso que está acontecendo era o que estava escrito. Só quero testar se eu entendi direito. Segundo, aqui dá para ver que Jesus tinha uma autoridade para interpretar o texto bíblico bem diferente da convencional humana, certo? Eu fico imaginando o que aqueles discípulos do caminho de Emaús ouviram de Jesus, né? Que outras passagens bíblicas Jesus citou para eles sobre as profecias, sobre ele mesmo, né? Que talvez a gente nem saiba, só venha saber depois o que Jesus contou ali para aqueles dois discípulos. Mas Jesus, ele tinha uma capacidade de interpretar, uma liberdade de interpretar, porque ele era o autor divino. Ok. Então eu pergunto, que liberdade nós temos de realizar uma interpretação, seja ela qual for,
se não estiver completamente apoiada em interpretação do Novo Testamento a respeito do Velho. Compreendeu a pergunta? Só vou discordar um pouco da divergência. Sabe por quê? Quando Elias respondeu, que foi indagado até se ele era profeta, João Batista, e a gente sabe que João Batista era profeta, e ele disse, não sou. E também ele disse, não sou Elias, mas quando ele disse não sou Elias, ele está dizendo que ele não é Elias mesmo, né? Elias no sentido, aquele Elias nazireu, que ele também era nazireu de Deus, os dois, mas aquele Elias lá, de companheiro de Eliseu, ele não era Elias. Ele veio no espírito de Elias, no sentido de que ele a converter o coração dos filhos aos pais e tal, aquela profecia do capítulo 4 de Malaquias. Então, quando Jesus disse, se quereis dar crédito, porque havia interpretação, porque veja que essa interpretação, aí tem alguns casos de interpretação, dessa interpretação que vem para eles. Por exemplo, no capítulo 11, quando os discípulos perguntam a Jesus no capítulo 11 sobre Elias, eles dizem, os escribas dizem que Elias virá. E os escribas estão usando o quê? A interpretação Pesher. Eles estão usando Pesher. Tranquilo. Eu entendo o que Márcio colocou. Quando diz assim, isto que está acontecendo agora é aquilo que está no texto? Joia, está correto. O que a gente está dizendo que está errado é quando eles exageram nesse processo. É quando eles pegam o Pesher e traz a hermenêutica deles para outro processo. E ele vai dizer, só o mestre de justiça pode dar o veredito, ele é que pode, o Pesher é para ele, porque o mistério, o Ras vem, e o Ras vem e ele pega e interpreta. Então, esse tipo de interpretação Jesus não fez. Então, ele não se casou com a interpretação Pesher dos Curanitas e nem o Midrash dos rabinistas. Então, dizer que Paulo era um rabinista é complicado. Ele era quando era discípulo lá do Gamaliel e seguia a escola de Hillel. Mas dizer que Paulo agora, interpretando Romanos do jeito que Paulo interpreta, a carta mais difícil do Novo Testamento, e Paulo interpretar do jeito que ele interpretou, dizer que ele usou alguma técnica convencional da época é perigoso, é isso que eu estou dizendo. Mas eu entendo essa questão do isto é aquilo, aquilo é isto. Eu entendo. Agora, quando a gente pega o texto e não se atrela ao significado do texto, à significância do texto, e puxa para aplicar a uma realidade do momento, tem que ver se isso mesmo se casa. Então, eu só não vejo essa divergência entre Jesus e João, porque eu acho que quando Jesus estava falando um outro. Porque se ele diz Elias já veio, é João. Mas ele diz também, Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí eu já penso nas duas testemunhas. Está entendendo? Mas eu digo o seguinte, o pastor enxerga... Isso aí é uma interpretação minha. Não Mas, é uma coisa que eu estou batendo martelo, não, porque eu não vou dogmatizar que é Elias e Moisés. Eu penso que pode ser. Mas, pastor, me Isso diga tem a ver com a projeção de Jesus. Quando Jesus projetou lá, esse Elias virá. E depois ele diz, Elias já veio. E a gente sabe que é João Batista, os discípulos entenderam. Mas me diga o seguinte, há algum cabimento hoje para a gente realizar algo parecido com o Pesher? Tipo como o pastor citou ali de exemplo, de dizer que, por exemplo, tal coisa é a marca da besta. A gente tem condições de fazer isso hoje ou não? Na minha visão, o que vai desencadear os sinais, aí é uma visão pré-tribulacionista. É uma visão pré-tribulacionista. Nessa visão, o fator desencadeador dos sinais que virão é o arrebatamento. Então, eu não sigo a linha de dizer que algum evento, eu sei que tem gente aí da escatologia que pega alguma coisa e diz, as duas torres gêmeas, está na Bíblia, lá o atentado de 2001, né? Aquele atentado está na Bíblia. E aí vem trazendo
Primeira Guerra Mundial está na Bíblia. Segunda Guerra Mundial, eu vejo na Bíblia alguns flashes disso aí, mas eu não entendo nem que nós estamos no princípio de dores. Para mim, o princípio de dores são os primeiros 3 anos e meio e a grande tribulação, os 3 anos e meio finais, de acordo com o que eu vejo Jesus interpretar o sermão escatológico. Irmão Elias, deixa o Daniel fazer a pergunta. Eu prometo que eu gasto 1 minuto para responder. A minha é muito... Bom, antes de então ver isso, irmão Klaus, tudo bem? Porque senão a gente volta à sua pergunta semana que vem, tá? Porque Eu agradeço, obrigado, é isso mesmo. Tá legal, imagina, 22h32, os irmãos que sabem. O pastor disse que pode, se os irmãos concordarem, a gente deixa o irmão Daniel perguntar. É rápido, irmão? Então pergunta, irmão Daniel. Pergunta. É que o pastor citou Gênesis 3,15, esmagará a cabeça da serpente. Depois, Paulo, lá fazendo a despedida para Romanos, em Romanos 16, então ele cita que esmagará, né? Eu queria saber qual era essa interpretação. 16:20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. 3:15, sentença dada. Certo. Jesus, sentença dada. Satanás vai ferir o calcanhar de Cristo, a morte na cruz. E Cristo esmagará a cabeça da serpente. Na cruz, Satanás feriu o calcanhar de Cristo. Isso. Na tumba vazia, Jesus Cristo sentenciou o esmagamento de Satanás. Ele foi sentenciado de direito, mas de fato só em Apocalipse 20, de 7-10, quando ele for lançado no lago de fogo e a igreja será jurada. É o corpo de jurado. Porque lá em 1 Coríntios 6 diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, mas também ele diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar os anjos. O juiz é Cristo, os jurados somos nós. Então, a igreja, quando ele diz que o Deus de paz vai esmagar em breve, veja que o Calvário já tinha passado, a tumba vazia já tinha passado, mas Paulo está projetando agora, digamos que é Gênesis 3,15, de fato, enquanto aconteceu na tumba vazia, de direito. Agora faltou o de fato, e o de fato é a concretização. Então, Paulo está interpretando corretamente Gênesis 3,15, projetando para esse lado do de fato, porque de direito já tinha sido esmagado. Quando diz lá, Jesus mesmo diz, o príncipe deste mundo se aproxima, não tem nada de mim, mas ele diz assim, ele será expulso deste mundo, né? Então, a sentença dele virá. Apareceu mais um, viu, irmão Elias? Vamos deixar o pastor Lorival, aí manda. Aí o pastor Lorival levantou a mão, aí tem que se... Antes que eu esqueça, Márcio, coloque no grupo, por gentileza, aquele livro que você falou, tá bom? Coloque também lá. Pastor Lorival. É rápido. E também, se o pastor quiser, pode responder na próxima reunião. Quando em Mateus 17:4, na transfiguração de Jesus, que aparece lá Moisés e Elias junto com Jesus, e Pedro sugere que façamos aqui 3 cabanas. O que aconteceu na interpretação de Pedro? Ele surtou? O que foi ali? Como nós podemos colocar a situação? Ali foi uma infantilidade de Pedro, não foi uma má interpretação, não. É porque Pedro ainda não tinha... Os discípulos, já vai chegar algum momento, Jesus vai dizer assim, já depois, na época, irmão Elias, de receber o canudo, porque Jesus que inaugurou essa ideia de 3 anos e meio, da ideia de 4 anos, 3 anos para uma faculdade, né? Na faculdade dele foi de 3 anos e meio, aí Jesus, na hora de dar o canudo, Jesus ainda teve que dizer, vocês ainda não entendem a minha palavra? Vocês ainda não compreendem? Então, assim, Pedro, ele agiu de forma tão equivocada na sua hermenêutica ali,
na sua interpretação, que precisou o pai dar uma resposta logo forte. Este é meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Então, isso é um dado que eu acho interessante, porque isso me dá uma base assim de interpretativa, mas ainda está no campo do eu acho, né? Não posso dogmatizar, mas assim como Elias e Moisés, representando a lei e os profetas, eles vieram na primeira vinda e falaram acerca da ressurreição de Cristo e da morte dele, eles também virão precedendo a segunda vinda. Então, nós temos aí um precursor também, que é Elias, porque João Batista era o Elias precursor da primeira vinda, e Elias é o Elias precursor da segunda vinda, que está preparando, passando com a espada lá, limpando o caminho com Moisés, para Jesus chegar, e Jesus vem depois aí dos 7 anos, ele retorna, então eles estão ali abrindo o caminho. Viu? Mas eu não acho que ele surtou, não. Eu acho que ele se equivocou. Mas eu gosto de Pedro. Tem gente que chega assim e diz, viu, irmã Cristina? Tem gente que diz assim, Pedro, como é que Pedro vai na água e Jesus manda vem e ele vai na água e falta a fé e ele afunda. Mas ele ainda teve a coragem de sair do barco e pisar os pés na água. Os discípulos lá atrás ficaram no barco e não tiveram a coragem de ir. Ele ainda foi, teve a coragem de andar um pouquinho sobre as águas. Então, Pedro é maravilhoso. Verdade, pastor. Não, irmão Klaus levantou a mão aí ou não? Foi Tá. só... Bateu palmas aí, parabéns. Irmãos, a semana que vem nós vamos começar, eu já aproveitando aqui, nós vamos abrir 20 e 30. Olha, 15 para as 9, eu quero 10 para as 9, 15 para as 9, eu quero estar passando a palavra para o pastor Evaldo, porque senão o nosso tempo, a gente está, né, esses 10, 15 minutos fez falta. Então a gente já entra. Então, por favor, se vocês entrarem na hora certa, 8h30, 8h35, daí 15 para as 9 eu estou passando para ele, ele explica, a gente tem tempo para perguntar. Então, a gente ganha tempo com isso, tá bom? Vamos tentar entrar todos juntos mais cedo. É verdade. E a gente Agora, começar. Eu sei que, quero dizer obviamente, aqui, não tem jeito, né? Algumas irmã vezes. Elisa, mas quer dizer assim, Diga, eu gostei muito do testemunho do Márcio, né? Sobre a igreja e aquela parte que ele falou, né, do trabalho. Foi muito bom também. Foi muito bom. Muito bom. Mas, assim, é bom a gente começar uns 15 minutos antes, porque é coisa, né? Não, essa parte, eu também gosto muito dessa parte de comunhão, que um fala uma coisa, outro fala outra, é bom. Mas a gente, pelo menos uns 5, 10 minutinhos, a gente ganha, né? Se todos entrarem na hora correta e a gente conversa antes, e a gente começa isso. 10 minutos já ajuda bastante, né, pastor? Muito obrigado a todos. E o Deus rapaz abençoe. entrou, o Adi, entrou? Ele entrou, mas depois caiu de novo. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu vou tentar ajudá-lo durante a semana, pastor. Tá bom? Muito obrigado. Uma bênção mais uma vez. Não tenho palavras. Participação de todos, especialmente o pastor Evaldo, muito obrigado. Tá bom, pastor? Semana Obrigado, que vem nós pastor. vamos fazer a propaganda do seu livro para colocar no grupo para outras pessoas que quiserem comprar. Não fizemos hoje, porque eu e o primo vamos fazer uma coisa bonitinha mesmo. Tá bom, pastor? A oração Qual é o final. do livro do pastor Evaldo? Qual é o valor do seu livro, pastor? Baratinho. Eu falo por ele. Eu falo por ele porque Fale. ele é meio tímido, assim, sabe? Ele é novato ainda. É R$70 e mais R$20 do envio pelo correio. É só passar o Pix, os dados tem lá no grupo, mas eu posso passar de novo, tá bom, pastor? Obrigado. Imagina. E a oração final é sua, pastor Rafael, por favor, tá bom? Deus abençoe a todos. Senhor Deus, te damos graças por mais um dia que se finda e o Senhor tem nos protegido. Obrigado pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Te damos graças por esse grupo, também pela vida do pastor Evaldo, que tem nos ensinado aí a respeito desses temas. Peço que o Senhor esteja nos ajudando e ajudando o pastor Evaldo também nesse esforço de entender mais sobre a tua palavra, Senhor. E tudo que temos aprendido até agora,
venhamos usar para as nossas vidas, para honrar e glorificar o teu nome e para abençoar as pessoas ao nosso redor. Eu peço que o Senhor dê uma boa noite de descanso a cada um desses irmãos e pastores. Em nome de Jesus, amém. 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 Boa noite a todos. Só uma Deus coisinha, abençoe. Tchau, pessoal. Boa rapidinho, noite para hein? vocês. Boa Irmão noite a Elias, todos. rapidinho. Diga, É pastor. É só Pode falar. um pedido de oração, porque eu vou me internar no hospital na quinta-feira para fazer uma colonoscopia e endoscopia. Eu tenho que fazer internado por causa, o oncologista estará fazendo um estadiamento do câncer. Aí eu preciso das orações, que Deus nos abençoe para que eu esteja bem. Eu me sinto bem, mas tem que fazer esse acompanhamento aí, e aí eu peço as orações dos irmãos. Vamos orar. Vamos orar, sim. E rapidamente, Amém. aproveitando, irmãos, eu peço orações pelo pastor Henrico, que está se recuperando, não conseguiu entrar ainda. Vamos lembrar, então, desses dois irmãos, tá bom? Boa Amém. noite, muito obrigado. E o Márcio Abraço. colocou o livro dele no grupo, tá? Para quem quiser ver depois, quiser comprar. Então, temos 2 livros aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Um abraço a todos. Boa noite. Boa semana. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite. Boa noite.